Bom, pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar então com a parte de reino vegetal, especialmente uma das partes, a parte de taxonomia. Então aqui é uma breve introdução, só para que vocês assim tenham pelo menos em mente aquelas primeiras características dos vegetais e o porquê que eles vão ser subdivididos dessa forma. Posteriormente a gente vai vendo grupo por grupo separadamente para ficar mais fácil de compreender quais são as características de cada um. Então, em primeiro lugar, como é que a gente sabe que o indivíduo pertence ao reino vegetal e por que ele é classificado dentro do reino vegetal e não é, por exemplo, uma alga? As algas já estiveram dentro do reino vegetal, mas as características que foram utilizadas para classificar vegetal como vegetal foram atualizadas e, portanto, hoje são as seguintes. Primeiro, deve ser um ser pluricelular, com tecidos, algum tipo de tecido. Lembre que tecido é um agrupamento de células semelhantes entre si que serve para fazer um determinado tipo de papel e ou função. Então, tecidos devem ter embrião protegido. É que nem a gente que guarda o filho dentro da barriga, tá? Então o embrião fica protegido para as plantas. Em algas isso não acontece. Além disso, devem ser seres eucariontes, com células com núcleo, que é aquele modelinho básico, né? Que tem membrana, que tem citoplasma e que tem núcleo. Aí dentro desse citoplasma tem um monte de organelas e tal. Além disso, devem ser seres fotossintetizantes, clorofilados então, que são todos os indivíduos que têm ter a capacidade de fazer fotossíntese. Não necessariamente eles vão ser verdes, né? Tem plantas que são roxas, avermelhadas, mas a clorofila está lá dentro. A clorofila é aquele pigmento verde que coleta a luz solar e permite então a planta transformar a energia do sol em energia química, que é fabricar glicose. Devem ser seres aeróbicos, uma vez que são seres que fazem fotossíntese. E a fotossíntese simplesmente ela libera o gás oxigênio, não é possível o indivíduo fabricar o oxigênio e morrer por causa dele. Então, são seres aeróbicos, obrigatórios. Seres com parede celular. A parede celular é aquele reforço que tem por fora da membrana plasmática, que nesse caso é feito de celulose, que é um carboidrato, e que define, em especial nas plantas, um caráter estrutural, né? Garante que ela fica de pezinho, assim, a célula, e mantém a estrutura da célula do vegetal, até ajuda a dar uma protegida. Só que todos os indivíduos com paredes celulares não vão ter capacidade de locomoção, ou, em casos pontuais como o das algas, limita bastante a movimentação, tá? Além disso, já que são seres que fazem fotossíntese, são indivíduos que geram seu próprio nutriente, portanto, são indivíduos autotróficos. Na parte de taxonomia, então, para garantir que é vegetal, tem que ter essas características todas aqui em azul. Ainda, esse grupo de vegetais ele é subdividido, então, em 4 divisões ou 4 filos. Lembram daquela classificação? Reino, filo, classe, ordem? Pois é. Divisão é sinônimo de filo, quando se trata de seres fotossintetizantes. Vale para as algas e vale para os vegetais. Então, filos ou divisões são 4. Briófitas, que são os musgos, seres pequenininhos, normalmente parece um tapetinho verdinho assim, né? Um veludo verde, fica em lugares bem úmidos e escuros, então em lugares mal iluminados, tá? Segundo grupo, pteridófitas, samambaias, avencas, xaxins, são plantas que pertencem ao grupo das pteridófitas. Então, o briófita é o menorzinho de todos, pteridófita já é um pouquinho maior, e então, um grupo primeiro que vai apresentar sementes de todos eles, as gimnospermas. Gimnosperma é um grupo bem grande, tá? São plantas enormes, como no caso, por exemplo, dos pinheiros, todos em geral, o pinus, a araucária, por exemplo. A gente ainda tem aqui o cedro, que é um outro exemplo importante, e um outro exemplo bem importante, que é o maior de todos os vegetais da Terra, tá? É considerado o maior ser vivo que existe, que é o caso, por exemplo, das sequoias gigantes, tá? Mas aqui entra também o cipreste, a tuia, tem vários tipos de plantas que são gimnospermas, mas a sequoia gigante disparada é a maior de todos, são plantas que podem chegar de 100 a 200 metros de altura, então elas têm uma base bem larga e um sistema de conduzir água muito bom para levar a água do chão até lá em cima no vegetal. Além disso, o último grupo, angiospermas. Angiosperma é quase todo o resto das plantas que tu conheceu, tá? Se tu não tiver certeza numa questão, por exemplo, se é uma briófita, se é uma pteridófita, se é uma angiosperma ou uma gimnosperma, chuta angiosperma. Não tem problema. Por quê? Porque estatisticamente a probabilidade de ser angiosperma é muito maior. Angiosperma é toda qualquer planta que apresente flor ou fruto. E aí o mais importante, nem todas as vezes tu está vendo fruto e nem todas as vezes aquilo que tu olha, tu acha que é flor. E é flor. Então cuidado, angiosperma tem tudo que é tipo grama, alface, eucalipto, laranjeira, goiabeira, coqueiro, milho, taquara, tudo isso vale como o caso de angiosperma. Sendo assim, o que acaba acontecendo
é que as angiospermas é o grupo que mais se dissemina na natureza. Ou seja, é o grupo que tem maior número de formas de vida e é o grupo que provavelmente tem mais sucesso de disseminação reprodutiva na natureza. Então, é o grupo mais abundante de todos, tá? Então, considerando isso, esses são os primeiros critérios de classificação. Agora, cuidado, tá? Depois, cada grupinho desse aqui tem um porquê dele estar separado, e isso vai ser visto separadamente. Então, uma coisa que é comum para todos os vegetais é que esses vegetais eles têm o mesmo tipo de processo reprodutivo. O processo de reprodução ele não é idêntico para todas elas, mas o nome do mecanismo reprodutivo é o mesmo. Por quê? Porque todas as plantas de qualquer um desses 4 grupos aqui vai apresentar 2 fases de vida que são adultas. Tá? Uma fase de vida adulta se chama gametófito e essa fase fabrica gametas, pelo próprio nome já dá para entender, e sempre é uma fase haploide, uma fase N. Já a segunda fase, o segundo estágio de vida, chama-se esporófito e sempre é uma fase diploide, 2N. Então, como o gametófito é a parte da planta adulta que fabrica gametas, o esporófito é a parte da planta adulta que fabrica esporos. Então, quando a gente alterna uma fase diploide, que é uma fase que reproduz, e uma fase haploide, que também é uma fase que reproduz, e dentro desse ciclo de reprodução tu alterna de esporófito para gametófito e vice-versa, elas trocam também mecanismos de reprodução sexuada e assexuada. Quando acontece essa troca de reprodução sexuada e assexuada e troca do gametófito para esporófito, a gente chama isso de alternância de gerações. Esse é o nome do mecanismo reprodutivo. Ou pode ser chamado também de metagênese. Então, eu posso afirmar que todos os vegetais, sem exceção, eles fazem um ciclo reprodutivo geral, que significa, é um processo de reprodução que vale para todas as plantas. Então, é um esquema que é válido para todos os vegetais. Só que dentro desse esquema a gente tem alguns símbolos, alguns emblemas que vocês devem tomar cuidado que às vezes pode aparecer. Que é o seguinte, quando aparecer um M com uma exclamação, significa que é uma mitose que está acontecendo. As mitoses são processos de reprodução que no caso aqui dos vegetais fazem crescer. É para a plantinha deixar de ser uma coisa pequena e unicelular e virar uma coisa grande e pluricelular. Nesse caso, se for um conteúdo genético N, vai ser mantido N. Se for um conteúdo genético 2N, vai ser mantido 2N, ou seja, não altera a genética. O que está 2N permanece 2N, o que está 1N permanece 1N. Mas o mais importante, não altera nada geneticamente, mas altera numericamente as células. Uma célula vai virar 2, 2 vão virar 4, 4 vão virar 8, 8 vão virar 16 e assim vai duplicando a vida inteira. Sendo assim, de uma célula pode passar a ser milhares. Por isso que a mitose serve para fazer crescer. Segundo, quando a gente vê um R com uma exclamação, significa uma meiose. Tá? Por que um R? Porque a meiose ela vai reduzir o número de cromossomos. Então ela vai dividir o número de cromossomos ao meio, pela metade. Como ela vai reduzir o número de cromossomos ao meio, pela metade, a meiose ela serve para fabricar células reprodutivas. No caso da gente, animais, seria como a gente estivesse dizendo assim, a meiose serve para fabricar espermatozoides e óvulos. Mas no caso dos vegetais, as células reprodutivas são outras. Em vez de espermatozoides e óvulos, a gente vai ter grão de pólen, oosfera ou até mesmo o anterozoide. Isso são células gaméticas para as plantas, diferente de nós que tem espermatozoide e óvulo. Então, quando a gente tem nas plantas a meiose, ela também pode gerar coisas diferentes, como por exemplo, esporos, chamado de meiose espórica. Então, existe uma diferença básica entre esporo e gameta. Gametas são aquelas células que saem do macho ou saem da fêmea e elas têm que se fundir, têm que se unir, têm que se encontrar para que a gente possa completar a reprodução. Ou seja, a missão de um gameta é encontrar o do sexo oposto e fazer uma fecundação, fazer uma união. Já o esporo, ele tem outra missão. A missão da vida do esporo, que é uma célula só, quando ele nasce, ele cai no chão, ele nasce e cresce. Pronto. Ele não tem que encontrar ninguém para fecundar. Ele simplesmente caiu no chão e brotou. Tá? É que nem uma semente. Então, o esporo, a missão é germinar e crescer. E o gameta, a missão é fecundar e crescer. Então, no caso dos gametas, gameta sozinho não vive. Esporo sozinho vive e dá desenvolvimento para outras formas de vida. Sendo assim, o esporo, ele tende a crescer sempre por mitoses. E os gametas só vão dar certo se eles fecundarem primeiro. Então, sabendo disso, no caso da meiose, que serve para fazer células reprodutivas, o número 2N cai para N. Por último,
se a gente tiver um F com uma exclamação ou um K com uma exclamação, significa fecundação. O carpo, que significa lá do latim cariogamia, que significa agamia, a união de núcleos. Tá? Então, quando o núcleo haploide, o núcleo N de uma célula gamética feminina, se junta com o núcleo N de uma célula gamética masculina. Quando se junta, funde e forma um N do pai, um N da mãe, então 2N do filho. Então, nesse caso, a fecundação é a união dos gametas. Quando acontece isso aqui, então, nós juntamos um N de um dos pais com o outro N do outro pai, isso vai gerar um 2N, que vai ser o que vai ter no filho. Então, considerando isso, o resultado de uma fecundação, que é a formação de uma nova célula 2N, sempre se chama célula-ovo ou zigoto. Então, considerando isso, a célula-ovo ou zigoto sempre é a primeira célula 2N de um novo indivíduo. Se ela é a primeira célula 2N do novo indivíduo, daí para frente, para ela se transformar num ser pluricelular, tem que acontecer multiplicação de células iguais, ou seja, mitose. Considerando essas informações, como é que funciona o ciclo completo geral de reprodução do vegetal? Então, ó, primeiro, vegetal reproduzir desse jeito aqui é uma obrigação, todos têm que fazer, tá? Então, independente de ser briófita, de ser pteridófita, não interessa, todos eles fazem esse ciclo. Então, sabemos que, de saída, existem dois estágios adultos, um deles chamado gametófito, que sempre é haploide, e um deles chamado esporófito, que sempre é diploide. Considerando isso, vocês já estão vendo que se um é N e o outro é 2N, para passar do N para o 2N, em algum momento vai ter que acontecer um N mais N para dar isso aqui. Segundo, quando a gente tem o 2N e tem que voltar para um N, em algum momento nós vamos ter que fazer uma redução do número de cromossomos. Portanto, em algum momento tem que acontecer uma meiose. Sendo assim, o que acaba acontecendo aqui, quando o gametófito, que é uma das fases de vida do vegetal, precisa reproduzir, ele vai fabricar gametas. Só que gameta sempre é uma célula que já tem apenas um N. Então, se eu estou passando de um N para um gameta que é um N, então eu não estou tendo mudança do número de cromossomos, continua igual. Se o N aqui valia 10, aqui vai valer 10 cromossomos. Então, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter multiplicação de células, portanto, mitose. Quando está acontecendo essa mitose para fabricar gametas, uma célula, por exemplo, que pode ser uma célula esférica, redonda, ela vai ter que transformar num gameta parecido com um espermatozoide, por exemplo. Então, além das células serem proliferadas, multiplicadas por mitose, elas vão fazer um fenômeno chamado diferenciação celular. Esse fenômeno chamado diferenciação celular, ele vai criar células gaméticas. Então, vai transformar uma célula do corpo normal, que estava no organismo, em uma célula especializada em fecundar. Então, quando acontecer isso aqui, a diferenciação transforma fisicamente a estrutura da célula e a mitose prolifera várias células. Só que todas elas são geneticamente iguais. Então, algum indivíduo que tem um gametófito masculino fabrica gametas masculinos. Algum outro indivíduo, ou seja, uma planta fêmea agora, vai fabricar gametas femininos. Quando esses gametas se encontrarem na natureza, como é um N da parte macho com um N da parte fêmea, o que vai acabar acontecendo é que nós vamos juntar um N do macho com um N da fêmea. Lembre? Juntou um N mais um N, dá um 2N, ou seja, aqui vai acontecer uma fecundação. Quando acontecer esta fecundação, o resultado sempre é uma célula chamada zigoto, ou também chamada célula-ovo. Esse zigoto, ele é a primeira célula diploide, a primeira célula 2N. Como é que eu faço uma única célula se transformar em um indivíduo pluricelular adulto? Ele, para ser uma célula e agora virar várias, ele vai ter que transformar uma célula em duas, duas em quatro, quatro em 8 e assim vai duplicando. Então, a gente vai ter que multiplicar o número de células, mas já que é 2N e vai ter que continuar 2N, é sem alterar o número de cromossomos. Se isso aqui vai acontecer sem alterar o número de cromossomos e apenas aumentar o número de células, daqui até aqui, nós teremos muitas e muitas e muitas mitoses. Vai só copiando célula, crescendo o número de células, faz crescer e aí vira um indivíduo adulto. Então, do zigoto até o esporófito adulto, nós temos basicamente mitoses. Só que agora, nós atingimos o máximo. Chegamos no segundo estágio adulto. Para sair desse estágio que nós chegamos agora, chegado no estágio esporófito, a gente tem que voltar para um N. Então, em algum momento, nós vamos fazer a redução. Então, dentro do esporófito, que é uma fase de vida adulta do vegetal, vai acontecer uma redução do número de cromossomos, que é uma meiose. Nesse caso, como a gente já viu, o esporófito fabrica esporos.
Por meiose, então cada um desses esporos fabricados por meiose são esporos geneticamente recombinados, que é aquele fenômeno lá da meiose chamado crossing over. Então o que acaba acontecendo? Essa meiose espórica, essa meiose que fabrica esporos, gera células que são sempre geneticamente distintas. Nenhum esporo é igual ao outro. Então, quando esses esporos, que funcionam aqui nem sementes, caem no chão, eles simplesmente fazem o quê? Brotam, germinam e crescem. Para eles poderem crescer, um esporo tem que virar 2 células, depois tem que virar 4, depois tem que virar 8 e assim, de novo, crescer o número de células. Então, a meiose aqui é só para fabricar o esporo. A partir desse momento, o esporo cai no chão e aí cresce uma planta nova. Então, quando acontecer isso aí, esse esporo que caiu no chão, ele vai para poder se transformar de novo numa fase adulta pluricelular, ele vai fazer mitose, 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 muitas vezes até atingir o crescimento adulto. Fechando o nosso ciclo, terminando a formação do gametófito. Então, coisas que devem ser ressaltadas, coisas que devem ser cuidadas. Primeiro, quando a gente tem diferenciação, não tem meiose, não tem mudança no número de cromossomos, só muda o formato da célula. Quando tem mitose aqui e aqui, a mitose serve para uma coisa, crescer o indivíduo, prolifera células iguais, sempre. Quando a gente tem meiose, sempre está reduzindo o número de cromossomos ao meio. Então, cuidado. Sempre que a gente vê uma figurinha de ciclo reprodutivo, e nós vamos ver algumas, obrigatoriamente a gente deve cuidar, porque nessa redução do número de cromossomos é que se cria embaralhamento genético e garante-se, nesse caso, que todos os indivíduos são geneticamente distintos uns dos outros. Qual é a vantagem disso? A vantagem de gerar indivíduos geneticamente distintos uns dos outros é garantir que, por exemplo, quando dá uma praga ou uma doença na população, pela diferença genética, alguns dos indivíduos têm uma variedade genética melhor para aquela situação e têm mais chance de sobreviver. Ou seja, criar diferenças genéticas é sinônimo de aumentar a chance de sobrevivência. Então, iniciando a parte de taxonomia vegetal, a gente tem que tomar cuidado basicamente com esses primeiros tipos de cuidados.